Olá a todos, eu sou a professora Ana Graciela e separei para esse evento a palestra sobre tecnologias, conteúdo audiovisual e a escola. Essa palestra vai estar dividida, entre uma parte teórica, em que eu vou apresentar alguns dados para vocês a respeito desse assunto e também sugerir algumas atividades para serem colocadas em prática em sala de aula a respeito da temática. Bom, então vamos lá. Falar um pouco a meu respeito. Eu sou a atual coordenadora do programa de pós-graduação em ensino da Universidade de Cuiabá. Tenho pós-doutorado pela UFMT, sou doutora em comunicação social, sou docente do ensino superior desde 2011 e na pós-graduação, no mestrado desde 2018, né, assumi a coordenação do programa recentemente, no início de 2023, e pesquiso e atuo na área de novas tecnologias, na interface comunicação e educação, desenvolvendo tanto orientações de pesquisa no como participação em banca, e também outras atividades ligadas à área das novas tecnologias, educação midiática e multiletramentos. Como eu falei para vocês, eu dividi essa palestra em dois momentos. E nesse primeiro momento, eu vou fazer algumas reflexões, trazer algumas reflexões teóricas aqui para vocês, junto com alguns dados para a gente poder pensar um pouco mais a respeito desse cenário que envolve o uso de tecnologias, conteúdo audiovisual e a escola. Então vamos lá. O que dizem os dados? Bem aqui, logo abaixo tem as referências desses dados que eu estou trazendo aqui para vocês. Essa tela, por exemplo, traz algumas informações do relatório Interrelações, Comunicação e Educação no Ensino Básico, publicado em 2020. Tá? O que dizem esses dados? Bom, um dos aspectos apontados é a respeito da formação de professores. Tá? Então, há uma preocupação e também uma necessidade em se trabalhar a formação de professores, especialmente no uso das tecnologias digitais, na relação comunicação e educação, tá? Então, essa é uma das coisas que o relatório aponta, a necessidade de formação de professores, de formação continuada de professores nessa área. Estrutura adequada, tá? Então, falta estrutura adequada para se trabalhar a interface comunicação e educação, as novas tecnologias nas escolas, né? Embora a gente é possível perceber um avanço nesse sentido. A estrutura ainda é uma questão bastante importante, isso inviabiliza muitas ações. A jornada docente, ao mesmo tempo que a formação é necessária, a jornada docente ela também impede que os professores busquem esse conhecimento, por conta de uma jornada bastante exaustiva, muitos professores dão aula em muitas escolas, tem uma carga horária que tem pouco espaço para formação. Porém, há um reconhecimento, se por muito tempo havia um problema aí, um debate sobre usar ou não, trazer ou não as tecnologias digitais, os meios de comunicação, enfim, para a sala de aula, para fazer parte do universo da escola, hoje há um reconhecimento tanto das tecnologias quanto das mídias no processo de ensino-aprendizagem, que pode sim ser positivo, que pode agregar, que pode trazer melhorias, tá? Que isso faz parte do universo do estudante, por isso, os professores da escola precisam estar atentos a isso. Porém, a sala de aula ela ainda encontra esse conflito, que é o repertório e o discurso dos alunos versus o discurso dos docentes. Então, muitas vezes, o discurso que predomina é que os alunos sabem mais a respeito desses recursos do que os docentes, o que não deixa de ser uma verdade. Porém, que a gente vai observar aqui, é que muitas vezes os usos que esses alunos fazem são usos totalmente diferentes, não são usos voltados para fins educacionais, e especialmente que faltam alguns letramentos, que falta esse conceito que eu vou trazer aqui mais para frente, de educação midiática para esses estudantes. Tá? Então, eles sabem sim
né? Em alguns momentos eles estão aí à frente dos professores, mas isso não deve ser um ponto único de observação, porque isso prejudica bastante o debate e a discussão nesse sentido quando a gente coloca os professores aí nesse lugar, né, nessa situação de saber mais do que, de saber menos do que os alunos no universo das tecnologias. Os alunos sabem sim, mas para outras finalidades que a gente vai conversar mais adiante também. A escola, né, é esse lugar de disputa, tá? E a sala de aula especialmente, né? E qual que é essa disputa? Não só a sala de aula, gente, mas hoje, né, há uma disputa da nossa atenção de maneira geral com esses dispositivos, tá? Porque existe uma variedade de dispositivos de informação e comunicação que circulam, né, nos espaços educativos e eles disputam sentidos e valores que impactam a relação docente-estudante. Então é preciso reconhecer, sim, que esses dispositivos, que os conteúdos que circulam por esses dispositivos, pelas tecnologias, é sim há sim uma relação de disputa, né, com a nossa atenção e é preciso reconhecer esse ponto. Então vamos lá, trazendo agora alguns dados do CETIC-BR, né, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. As pesquisas publicadas pelo CETIC são bastante interessantes, trazem dados bastante atualizados, né, a respeito desse cenário. Acho que vale muito a pena conferir o que esses dados mostram a respeito dessa realidade no campo educacional. Bom, qual é o dispositivo mais utilizado para acessar a internet, né? O telefone celular, disparadamente, tá? O telefone celular é a tecnologia mais rapidamente adotada na história da humanidade, tá? Já há um bom tempo no país, né? Há mais celulares que habitantes. O acesso já por algum tempo à internet se dá, e na maioria das vezes, pelo telefone celular. Então, por que não olhar para esse aparelho também, né? Olhar para esse dispositivo com mais carinho, com mais cuidado, né? Buscando revelar o potencial que ele pode ter sim dentro da escola, dentro do processo de ensino-aprendizagem, ainda, né, que haja muito conflito, né, nessa recomendação, nessa utilização, falando especificamente de telefones celulares. Mas acho que a gente não pode ignorar o papel que ele tem no acesso à internet. Vamos seguindo lá o que dizem os dados. Bom, 60% dos docentes afirmam utilizar como recurso didático pedagógico conteúdos dos meios de comunicação. Gente, assim, é um bom número, acho que é interessante a gente poder olhar para isso, que se por um tempo a gente era possível perceber uma relação de conflito, né, de uma incerteza com relação ao papel da comunicação, dos meios de comunicação, mais recentemente, né, das novas tecnologias, das tecnologias digitais, hoje a gente já tem, né, docentes que usam, tá, esses recursos para fins didático-pedagógicos, né? Então, isso é interessante para a gente observar que há um interesse e acho importante a gente voltar lá no primeiro ponto, que é o que é preciso trabalhar é a formação. A gente está falando de um universo em que as coisas mudam muito rapidamente, tá? É difícil acompanhar esse ciclo, né, das tecnologias. Então, a necessidade de formação, ela precisa ser constante. Bom, o uso do celular ainda é um problema, como eu falei anteriormente, né? Então, o celular é visto como esse objeto de distração. Se eu falei um pouco mais, um pouco no início, né, sobre a disputa dos conteúdos que circulam, né, com a sala de aula, com os docentes, o celular é esse ainda considerado esse vilão, porque a partir desse dispositivo móvel, individual, portátil, com acesso à internet, ele permite com que você crie ali um espaço, um mundo muito particular em que os professores muitas vezes não conseguem conciliar o que os alunos estão acessando e fazendo ao propor uma atividade usando o telefone celular, porque é uma porta que se abre ali, né, para qualquer tipo de conteúdo e também, né, o tempo todo a gente está sendo ali interpelado por algum tipo de chamamento que vem através desse dispositivo que nos leva à distração. Então, isso sim ainda é um ponto, né, de discussão que carece de amadurecimento e de receio por parte dos docentes em adotar o telefone celular, né, o celular, os smartphones como um recurso para a sala de aula. 34% usam vídeos, tá? Então, um dos pontos que eu quero abordar aqui nessa palestra é sobre conteúdo audiovisual, sobre o uso do audiovisual em sala de aula, tá? A gente é uma sociedade bastante visual, que valoriza bastante a imagem, movimento,
tá? Houve um crescimento muito grande, né, do interesse por vídeos. A gente tem mais alguns dados que eu vou apresentar aqui mais adiante para vocês, que fica claro o quanto há uma aderência por conteúdos em formato de vídeo, tá? E a gente precisa trabalhar isso mais do que uma postura só de passar um vídeo, né? Uma postura passiva por parte dos alunos, que pode ser proveitosa, que pode ser legal, que pode ser interessante, mas a gente precisa ir além, tá? Então, 34% dos docentes de acordo com esse relatório Interrelações, Comunicação e Educação no Contexto do Ensino Básico, relatório publicado em 2020, 34% dos docentes, né, usam vídeos no YouTube em sala de aula. Tecnologia é associada à inovação, mas é preciso ir além, tá? Isso também é um perigo, você associar automaticamente o uso da tecnologia a algum processo de inovação. Não é uma relação tão simples assim. Às vezes, muitas vezes, reprodução de velhas práticas, né, com novos meios, com uma nova roupagem. É preciso respeitar as características particulares dessas novas tecnologias, que são diferentes das mídias analógicas, né, diferente da mídia analógica. Então, o fato de usar uma tecnologia automaticamente não leva a um processo, né, não pode caracterizar uma prática inovadora. É preciso ir além desse pensamento. Sobre vídeos, né, de acordo com esse mesmo relatório, 81,4% dos estudantes usam a internet para assistir vídeos em plataformas como YouTube, Netflix, por exemplo. É um número bastante, né, significativo, em que a gente percebe que há uma preferência, que há uma aderência, como eu já havia mencionado anteriormente, dos estudantes, né, enquanto estão navegando na internet, consumindo conteúdo em formato audiovisual. 81%, né, o que mais procura enquanto navegam na internet são vídeos, né? Então a gente tem aí 76% que estão nas redes sociais, música, sites de busca, mas há uma atenção para os recursos audiovisuais, né, que reforçam a iconicidade da cultura contemporânea, tá? Então a gente está falando aí de um número, como eu já disse, que é bastante significativo e a gente precisa discutir, então, já que esses dados estão mostrando isso, que a escola precisa, né, que os professores precisam estar atentos a essas preferências para se aproximar um pouco mais do universo desses estudantes. A comunicação mais centrada em produtos, né, audiovisuais, então, se a gente for parar para pensar, não só na escola, mas no nosso dia a dia, né, a gente consome e compartilha bastante, né, conteúdo em formato audiovisual, né, e aí já era o meu segundo tópico aqui, o compartilhamento nas redes de materiais audiovisuais é bastante significativo. Nós temos um crescimento bastante, né, bem interessante de serviços de streaming, por exemplo, com um leque, né, bastante variado de conteúdos acessíveis nos últimos tempos, conteúdos educacionais mesmo disponíveis aí, né, no YouTube. Então, há um crescimento que vem sendo apontado por esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês, não só no campo educacional, mas de uma maneira geral, para o consumo de conteúdo audiovisual, especialmente pós-pandemia. Só que, né, o que a gente percebe é que, no caso dos estudantes, é uma busca pelo entretenimento, que não há problema nenhum, tá? Mas acho que isso precisa ficar claro para nós. Então, é uma busca por conteúdo audiovisual, mas voltado para o entretenimento, para a distração, né? Então, há uma marca nesse sentido, a busca por esses conteúdos, né, nesses números que eu mostrei aqui para vocês, que é visando o entretenimento. O outro dado aqui, né, do Comitê Gestor da Internet é que, tá? Vocês podem olhar aqui que grande parte das atividades realizadas na internet, né, entre os usuários de 9 a 17 anos, a pesquisa de 2021, 84%, né, o que mais aparece aqui, assistiu a vídeos, programas, filmes ou séries. E acho legal a gente destacar aqui que assistiu, tá? Então, aspecto da multimídia e do entretenimento tá aqui, né, puxando aqui os números, né, os dados do que mais é feito na internet, realizado na internet, por usuários de 9
17 anos. E aí o que eu acho legal a gente observar aqui um dado, esse dado em laranja aqui a respeito da produção e compartilhamento. Se 84% assistiu a vídeos, programas ou séries, apenas 44% postou um texto, imagem ou vídeo, tá? E 38% postou um texto, vídeo ou imagem de autoria própria. Então, apenas 38%, né, é o número interessante para a gente observar que a parte de produção, né, ela ainda precisa ser trabalhada. Se a gente está falando em estimular uma postura mais ativa dos estudantes, a gente precisa estimular esse ponto aqui. O assistir é muito legal, o consumo, mas tem uma outra frente que precisa ser trabalhada no âmbito das tecnologias de uma maneira geral, mas aqui dentro do nosso recorte, que é a produção. Tá? Que é trabalhar essa postura ativa para além do consumo de conteúdos audiovisuais aqui. Então, esse dado está mostrando que de 9 a 17 anos, a maioria assiste, né? Tem essa postura que eu estou chamando de mais passiva, tá? E poucos ainda, né, estão nesse lugar aqui da produção. Vamos fazer alguns destaques aqui da nossa conversa, né? Então, Netflix e YouTube são as preferências pelos estudantes, né, para acesso a conteúdo. O YouTube é disparado, né, pelos estudantes como o mais indicado para os seus programas favoritos. Desculpa. A presença das telas dos smartphones, acho que a gente não pode desconsiderar isso, é um item principal, principalmente quando a gente fala de smartphones, a gente está falando de celulares com telas cada vez melhores, maiores, né, com configurações que permitem cada vez mais o acesso a conteúdo audiovisual nos últimos tempos via dispositivos móveis, né, através de smartphone. Então, a presença de telas favorece muito o consumo de conteúdo audiovisual e um declínio da TV aberta, tá? Acho que vale a pena a gente destacar que também, embora a TV seja o meio de comunicação mais presente nos lares brasileiros, mas há um declínio, principalmente da TV aberta para os jovens, tá? Para os estudantes. Os estudantes pouco consomem conteúdos, os estudantes da educação básica, tá? A partir desses dados dessa pesquisa que eu mencionei aqui para vocês, do relatório Interrelações. Pouco consomem conteúdos na mídia tradicional. E por que é importante estimular a produção? Porque a gente tem um documento que é muito importante para a educação básica, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? É implementada, né, de forma relativamente recente, ainda num processo de amadurecimento nas escolas, mas o que a Base Nacional Comum Curricular propõe aí dentre as suas competências gerais? A competência da comunicação e a competência da cultura digital. Nessas competências, né, o que se espera é para além da utilização, mas uma utilização que compreende na criação, na produção, no estímulo de uma autonomia por parte dos estudantes, tá? Então a gente precisa ir além desse consumo, além de assistir, né, além do acesso, mas também estimular que esses estudantes produzam, que esses estudantes saibam fazer uso desses meios para se posicionar na sociedade. Então, essas duas competências gerais, que são as competências para toda a educação básica, se você olhar para elas, para a competência comunicação e para a competência cultura digital, né, o que se espera é essa postura de criação, de produção, de compartilhamento de conteúdos de uma maneira geral a partir das tecnologias e dos meios de comunicação. Falando em tudo isso, em tudo que está disponível, que está acessível, não tem como nós não falarmos sobre educação midiática. Tá? O que é educação midiática? Né? É um conceito que coloca que é um conjunto de habilidades para acessar, para analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático. Tá? Então a gente está falando aí da necessidade de algumas habilidades para lidar com esse cenário, tá? Sejam dos impressos aos digitais. Então o conceito de educação midiática ele é um conceito bastante abrangente, ele não envolve só pensar as novas tecnologias, mas pensar todo o ambiente informacional e midiático. E aí ele trabalha com três frentes aí, que é o ler, o escrever e o participar, tá? Então é um conceito bastante interessante para a educação, porque ele traz, ele estimula, né, a leitura crítica.
tá? Ele estimula a participação, ele vê o uso das tecnologias e de todos os seus recursos e dos meios de comunicação como potencial para expressão. Porém, para isso, eu preciso dominar algumas habilidades, né? Senão automaticamente os alunos ficam refém do que a mídia e do que as tecnologias proporcionam. Então, é preciso estimular esse conjunto de habilidades, não só para o acesso, mas para análise, para criação e para a maneira, né, e para a participação crítica e reflexiva, que a gente não consegue só apenas assistindo, tá? Falando de conteúdos audiovisuais especificamente. Bom, fazer algumas considerações aqui. Então, é preciso pensar as interfaces comunicativa e educativas sob a ótica da emancipação e das interações sociais. O reflexo dessa mudança na forma de ser e estar no mundo, né, porque as tecnologias é isso, elas alteram a nossa noção de tempo e espaço, a nossa forma de ser e estar no mundo mediado por tecnologias. Elas conflitam, né, com as estratégias de ensino-aprendizagem que são baseadas numa tradição discursiva, que são baseadas numa tradição em que o professor está lá na frente, os alunos estão dispostos ali, né, organizados e de forma, né, enfileirados. Então, toda essa dinâmica proposta pelos meios de comunicação e mais, né, com as novas tecnologias, com as novas mídias, elas ficam totalmente, né, vão totalmente de encontro a essa realidade, a esse cenário, né, a essas estratégias de ensino-aprendizagem. Então, para além de usar os meios, é preciso trazer para a escola um pensamento mais dinâmico, né, um pensamento pautado, né, no compartilhamento, um pensamento pautado na produção. E muitas vezes a gente pode estimular esse pensamento, né, atividades como essa, até mesmo sem usar nenhum tipo de tecnologia. Tá? Mas sim estimular uma dinâmica que é uma dinâmica presente, que é uma dinâmica que a gente pode dizer, né, atribuir a essa relação. E privilegiar, gente, os multiletramentos, né? Então, são ambientes, a gente está falando de ambientes de aprendizagem multiculturais, multilinguísticos e multimediáticos, tá? Então, se a gente tinha um conceito de letramento antes, que era ensinar e aprender a ler e escrever as formas padronizadas e oficiais das línguas nacionais, né? Hoje a gente deve respeitar, hoje não, né? Mas há um bom tempo e as novas tecnologias aceleram e potencializam esse tipo de discussão, incluir uma multiplicidade de discursos, né? Variedades de culturas, de língua, de linguagem, de gênero e, claro, as crescentes formas textuais associadas às tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, é preciso trabalhar esses multiletramentos, porque existem novas demandas, outras demandas que implicam que o aluno precise desenvolver outras habilidades para lidar com um cenário que é diferente. Por fim, né, já partindo aqui para eu sugerir para vocês algumas atividades dentro dessa discussão, que hoje, a partir da cultura digital, o que a gente precisa estimular, né, a lógica de produção, de colaboração, de participação, de distribuição e de consumo, não só mais de consumo, né? Eu preciso entender de produção, de colaboração, de participação e de distribuição. Como eu faço para compartilhar, como eu faço para difundir, né? Como eu faço para disseminar aquilo que eu estou produzindo. Eu quero também participar, ter uma postura mais ativa, colocar a mão na massa, porque hoje essas tecnologias nos permitem fazer isso. Tá? Então, é trabalhar esse aspecto mesmo, essa perspectiva da colaboração, do compartilhamento. Então, tudo isso está previsto na Base Nacional Comum Curricular, todos esses aspectos que eu estou mencionando aqui para vocês estão presentes nas falas dos alunos, nos dados que eu mostrei aqui anteriormente para vocês. É interessante falar sobre tudo isso, né, do ponto de vista teórico, do que os dados mostram, mas pensando em professores, pensando, né, em sala de aula, pensando, bom, tudo isso é muito legal, mas agora como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente leva? Quais são as sugestões? Então, eu separei aqui algumas atividades para levar essa discussão para que isso seja uma realidade dentro de sala de aula. Bom, uma sugestão aqui é trabalhar com memes, né? Que a gente está falando de conteúdo visual, audiovisual, memes, né?
extremamente uma aderência, um interesse, fazem parte do nosso cotidiano, dos estudantes nem se fala, né? Então, como trabalhar com os memes, né? Os mais variados possíveis. Sempre se perguntar desses memes, né, que bombam aí, que surgem, né, a cada dia, toda semana, olhar para essas imagens, né, e se perguntar quem são essas pessoas, né? Como essas imagens, essas fotografias foram feitas, o que, que eles estão fazendo na foto, né? Esse meme é proveniente de alguma outra história, de algum outro contexto, né? Se sim, não, como isso, trazer uma discussão, fazendo algumas perguntas, né? Uma das bases do conceito de educação midiática é justamente fazer perguntas para os conteúdos. Então, eu preciso sempre questionar qualquer tipo de conteúdo, para que assim eu vá formando essa postura crítica. Então, a ideia dos memes, antes da gente começar qualquer coisa, é justamente explorar, justamente questionar, né, fazer essa avaliação, e a gente só faz uma avaliação a partir de perguntas. Com o meme, eu consigo trabalhar o remix, que são a possibilidade de um redesenho da informação. Tá? Claro, eu posso usar o meme, né, o remix, para trabalhar diversão, quanto para trabalhar assuntos sérios também. Tá? Então, a gente tem diversas situações na pandemia, por exemplo, em que teve trabalho de conscientização da vacinação, de informações referentes à Covid, que foram feitas através de memes. Então, você também tem a possibilidade de trazer um tom de humor numa linguagem que é acessível, numa linguagem que é próxima de grande parte da população, para estimular, para fomentar uma informação séria a partir da diversão. Tá? Então, o meme ele possibilita, né, traz variadas possibilidades aqui. Bom, agora é com vocês. Então, minha sugestão é sempre remixar uma conversa, assim como eu mostrei anteriormente, ali naqueles diálogos, né, desses memes que eu selecionei aqui como exemplo, sugerir, né, para os alunos remixar uma conversa que você pode sugerir um tema. Tá? Uma coisa que é legal é para a hora que eles forem buscar as imagens para esses memes, que eles possam usar as imagens, né, através do Google Imagens, porque é importante, numa atividade como essa, estimular também que eles usem imagens disponíveis para o uso livre, né? E isso já traz um outro aspecto, que é, olha, eu não posso usar qualquer imagem, né? Eu preciso saber de quem é essa imagem, que tipo de situação eu vou propor ao criar um meme. Tem meme que colocam as pessoas em posições delicadas, em situações vexatórias, tudo isso precisa ser refletido. E como é que eu faço para criar, né, um remix? Aí eu estou sugerindo dois aplicativos que podem ser baixados no celular, usados de forma gratuita, né? Já que a gente está falando que o celular está presente em sala de aula, os alunos gostam, os alunos acessam a internet pelo celular, faz parte da rotina deles, embora, né, ainda seja uma questão delicada. Dois aplicativos que permitem com que você crie memes na hora, né? Então você pode permitir qualquer tipo de discussão em que os alunos tenham que transformar isso através de um meme. E aí você coloca ele justamente não só para consumir, mas também para criar. E aí você pode, né? E eu já acabei me antecipando, o que a gente pode aprender com atividades como essa? Acho sempre importante você deixar espaço, né, para o momento final da sua atividade, para mostrar o que a gente pode aprender com esse tipo de atividade, né? Então, avaliar as imagens, né? Que tipo de imagem que eu estou usando, o que eu estou fazendo, que tipo de situação eu estou colocando essa pessoa que eu estou tirando de um contexto para criar um meme, fazer perguntas toda vez que eu recebo um meme, questionar, tá? Então a gente pode explorar aí N possibilidades dentro do campo da educação midiática. Para a gente já entrar nos finalmente aí, mais duas sugestões de atividades no campo da criação audiovisual, que são duas propostas de atividade, né, da escola Semente Audiovisual. E uma que eu gosto bastante é a câmera de papel, tá? Em que você pode, com papelão ou com um papel, né, uma folha branca, fazer um recorte, né, selecionar uma forma geométrica que você quiser, você recorta o miolo, como a imagem está indicando aqui, né? E com essa moldura em punho, você passear pelos espaços e observar as coisas, né? Em seguida, você usa o celular para fazer fotografias, registrando, tá? Então, são atividades como essa, por exemplo, da câmera de papel, muito simples, né? Um papel aliado ao celular, que permite com que você coloque o aluno no outro, né? No outro lado, o lado de quem produz.
né? O lado de quem tem um recorte, né, do seu olhar a respeito da realidade, porque é isso que o audiovisual né? Ele é um recorte de uma realidade, de um ponto de vista. Então, você pode trabalhar diferentes perspectivas, a visão de um aluno a respeito da mesma situação. Então, são várias coisas que podem ser exploradas, que tira dessa postura, né, apenas de assistir a algo, apenas ali numa postura de quem consome o conteúdo, para quem produz, e quem produz também reflete. É repensar, pessoal, a educação a partir dos desafios e possibilidades oferecidos pela comunicação. Aí eu deixo os meus contatos, agradeço a atenção aqui pela palestra. São só algumas ideias para a gente poder pensar juntos os desafios que a comunicação, que as tecnologias digitais trazem para o ensino, para a educação, mas também mostrar caminhos de como isso pode ser possível dentro de sala de aula a partir de dados recentes. Tá? Era isso, né? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.